Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando, graças a Deus, mais um programa Escola da Fé. Levando a você um pouco daquilo que está no coração da igreja, aquilo que Cristo deixou com os apóstolos deixaram com os seus sucessores e que chegou até nós. Né? A mensagem da salvação, que São Paulo chamava de a sã doutrina da fé, para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Okay? Vamos começar o nosso programa, como sempre, rezando, pedindo ao Senhor a sua luz, a sua bênção, a sua graça. Lembrando aquilo que Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peça comigo o Espírito Santo, lá do fundo da sua alma. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero cumprimentar os queridos amigos e amigas que estão aqui no nosso auditório. Temos gente de Barbacena, Minas Gerais. Quem são? Levante a mão, por favor. Aí um dos nossos câmeras vai mostrar. Cidade de Jales, em São Paulo. Divinópolis, Minas Gerais. Magé, Rio de Janeiro. Pará de Minas, Minas Gerais. Rio de Janeiro, na capital. Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande tem um grupo, tem um padre no meio. Padre Eugênio. Quem é o Padre Eugênio? Padre Eugênio, no final do programa, o senhor está convidado para subir aqui e dar a sua bênção para todos os nossos telespectadores. Franca, São Paulo, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e Pouso Alegre, Minas Gerais. Estamos aí. Quero começar mostrando mais uma vez este livro, né, do Padre Jonas Abib, Desperta Tu que Dormes. Né? Está aqui, Padre Jonas. Dispensa comentário, né? Nós não precisamos falar do Padre Jonas. Né? Esta frase, desperta tu que dormes, é muito interessante, que é aquela frase do capítulo 13 da Carta aos Romanos, quando Santo Agostinho, naquele momento da conversão dele, naquele conflito, né? Aquela luta para converter, mas alguma coisa o prendia, ele escutou uma voz de criança, toma e lê. Toma e lê. E em cima da mesa estava o Evangelho. Ele pegou o Evangelho e abriu, saiu na Carta aos Romanos, se não me engano, capítulo 13, versículo 16. Levanta tu que dormes. A noite já vai avançar, o dia já vai enxergando, deixa as obras da treva e o Cristo te renovará. Agostinho caiu num pranto e naquele momento foi a conversão dele, num versículo da Bíblia. Claro, foi a gota d'água. Né? O livro do Padre Jonas lembra isso. Né? Você que está longe de Deus, desperta tu que dormes. Muito bem, nós temos aí muitas coisas que ajudam o nosso aprofundamento, os livros. Eu gosto de modo especial de mostrar esta coleção de cursos gravados. Não são palestras, são cursos de longa duração, que eu gravei em CD, para você ouvir no carro, em casa. Um curso sobre o catecismo da igreja, são 40 horas explicando todo o catecismo, que é toda a doutrina católica. Um livro sobre a história da igreja, 2000 anos de história da igreja, são 20 capítulos, porque é um para cada século, mais ou menos 100 horas de curso, um curso sobre a Bíblia, umas 100 horas explicando cada livro da Bíblia, 72, e um curso sobre família, 25 horas explicando desde o namoro, casamento, noivado, até a viuvez. Para que a gente tenha um aprofundamento espiritual. Não basta ter reavivamento.
A árvore que cresce para cima precisa crescer também para baixo, ter raízes, onde ela tira o nutriente da terra e ela tem estabilidade. A nossa vida espiritual é parecida com isso, não é? Muito bem, no nosso programa de hoje nós vamos, como eu falei, conversar sobre a crisma. Estamos fazendo uma série de programas agora sobre o sacramento. Já fizemos o batismo, terminamos sobre a crisma, e eu disse que ia trazer hoje uma pessoa convidada que trabalha com cursos de crisma. Então, a Gabriela está aqui, vai participar desse programa, porque, tudo bem, Gabriela, ela há 7 anos que trabalha com formação dos jovens para serem crismados. Senta, Gabriela. Então, eu pedi que a Gabriela viesse aqui. Ela mora em Lorena, trabalha na paróquia da Catedral de Lorena, a paróquia principal de Lorena, o pároco é o padre Revelino, e prepara os jovens para a crisma desde o mês de março até o mês de novembro, quando acontece a crisma. Então, praticamente é um ano de formação. Aos sábados, né, reúne os jovens e aí tem uma programação que é o que nós queremos mostrar aqui hoje. Eu sei que cada paróquia tem a sua preparação, tem o seu curso. O que eu quero fazer aqui é apenas dar um exemplo a mais, uma sugestão, né? De repente pode ajudar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que não é fácil preparar os jovens para a crisma. Não é fácil trabalhar com adolescentes. Eu sei que já fui professor de adolescente. O adolescente é um pouco saltitante, não é? Não é muito fácil você fazer o adolescente parar, refletir, rezar. E a Gabriela faz 7 anos, ela com o esposo, né, o Eric, que os dois tocam violão, os dois trabalham juntos nessa formação dos cursos. Então, eu quero que a Gabriela nos ajude aqui, deixar algum exemplo aí de como é que se pode trabalhar com isso, com o jovem. Gabriela, boa noite, se apresente aos nossos ouvintes, telespectadores. Boa noite a você que está aqui no auditório, quem está em casa. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez e poder partilhar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do meu trabalho, que na Crisma são 7 anos, mas trabalhando com jovens já são 11 anos. Na verdade, eu estou aqui hoje porque eu sou crismada. Ô, Gabriela, como é que é a tua vida religiosa na igreja? Quando é que você começou? Sua trajetória na igreja, para você chegar até hoje. Eu sou aquele católico que nasceu na igreja e toda a vida continuou. Meus pais sempre me levaram na igreja, desde pequenininha. Eu fiz minha primeira comunhão, até a primeira comunhão, tudo tranquilo na minha vida. Aliás, eu conheci muitos avós da Gabriela, o Queiroz, que ajudou muito o Padre Jonas, viu? Queiroz, a sua avó, a Lelé, né? E agora uma neta de alguém que ajudou o Padre Jonas, aí há 30, 40 anos atrás. É uma alegria ter essa recordação. É verdade. É uma e aí você passou por experiência de oração? Então, daí aos 10 anos eu fiz minha primeira comunhão, uma maravilha. Depois dos 10 anos, começou uma fase um pouco mais complicada, porque a gente vai esfriando na fé. E daí você perde o gosto. Então eu detestava ir na missa, mas meus pais sempre me levaram. Não tinha choro nem vela, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha desculpa, tinha que ir à missa. Então, era um sacrifício, eu estava de corpo presente na missa. E fiz minha catequese de crisma dessa mesma forma. Ia para os encontros sem vontade, dizer, nossa, eu senti o maior prazer em fazer catequese de crisma, eu não senti. Senti alguma coisa quando foi crisma? Não senti. Mas eu não desisti, Deus não desistiu de mim. Eu me lembro que, nesse período, 2 coisas me marcaram. A primeira delas era quando minha mãe falava assim para mim, Gabi, hoje você está doente, não dá para ir à missa. Eu pensava, graças a Deus, hoje eu não posso ir à missa. E estou justificada. Estou justificada. Não estou. E a outra coisa é que eu detestava levantar as mãos na hora de rezar o Pai Nosso. Eu falei assim, mas por que eu tenho que rezar o Pai Nosso de mão levantada? Daí eu começava a rezar baixinho, quietinha, até sentada, minha mãe olhava assim, já me dava aquele toque, já levantava. Então,
perdi o gosto total. Aí eu fui crismada e a partir da minha crisma, a minha vida mudou sem eu mesma esperar. Porque o sacramento da crisma, ele é um presente que a gente recebe. Só que quando a gente não tem consciência desse presente, ele fica lá guardado, está lá na estante. Enquanto você não abre, você não desfruta desse presente. Ele não tem serventia para a sua vida. E um belo dia, eu abri esse presente sem mesmo perceber. Eu estava na missa, na minha paróquia, né, na catedral, paróquia Nossa Senhora da Piedade, ouvindo o sermão que eu já tinha... Aliás, ouvindo o evangelho que eu já estava cansada de ouvir. A messe é grande, os operários são poucos. Aí eu vivi um momento assim, mágico, diferente. Parecia que não tinha ninguém na igreja, parecia que o padre estava falando o evangelho exatamente para mim, como se só tivesse eu e o padre, era como se tivesse Deus e eu. Eu falei assim, opa, peraí, Deus está falando comigo. E eu saí da igreja aquele dia com vontade de gritar para o mundo inteiro, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. 15 anos de Eu fui idade. crismada em novembro, e isso foi no mês de janeiro ou fevereiro. Tá aí. A crisma é uma coisa que muitas vezes a gente recebe, não sente nada, mas ela começa a dar fruto se a pessoa recebeu com as disposições necessárias. Esta é a importância da preparação para o jovem. Ele tem que receber o sacramento com as disposições necessárias. Né? E aí, continua a tua vida na igreja. E aí, depois que eu saí da igreja, a primeira coisa que eu fui fazer foi passar na casa da minha amiga. Que quando a gente descobre, quando a gente tem essa experiência, né, quando a gente descobre que a gente ganhou um presente muito importante, o que a gente quer fazer? Contar para todo mundo. Então, eu fui na casa da minha melhor amiga, da Aline, e falei para a Aline, falei assim, Aline, a gente tem que fazer alguma coisa para Deus. Daí a gente sentou, pensou, falei assim, o que eu sei fazer? Eu sei tocar violão. Falei assim, então vamos tocar violão, vamos procurar alguém, vamos procurar quem é responsável pela liturgia na missa, vamos tocar nas missas. E aí tudo começou aí, foi uma trajetória difícil, porque às vezes, você que foi crismado, eu não sei se você experimenta isso, mas comigo foi difícil. Não foi fácil eu começar a trabalhar na igreja não, sabe? Eu encontrei vários obstáculos. Quantas vezes eu ensaiava, chegava lá na missa, era outro grupo que era para tocar. Nossa, era uma decepção total. Eu chegava em casa arrasada, passava na casa ali, chorava, mas não desistia. São as provações de Deus para testar se a pessoa realmente tem perseverança. Todo mundo que trabalha para Deus passa por esse tipo de provação. Então, para mim que estava começando, foram as primeiras dificuldades, mas eu não desisti, pelo contrário. Eu fui usando esse presente, cultivando esse presente. Daí, depois disso, eu precisava cuidar mais dele. Então, eu falei assim, vou conhecer um grupo de oração. Daí, parti para conhecer grupo de oração, daí eu conheci a RCC, e a partir da RCC eu fui tendo a minha formação dentro da igreja. Aí eu fui buscando conhecer mais a renovação carismática. E você assumiu a coordenação do curso de crisma há 7 anos, é isso? Há 7 anos. E aí, como é que aconteceu isso? Você não era muito nova para assumir isso, não? Então, desde os meus 18 anos, eu trabalhava num grupo de jovens. Era um grupo de jovens pequeno, mas foi ali onde eu fui bebendo, fui experimentando. Só que chegou um determinado momento que o grupo precisava tomar um rumo diferente. E aí entraram pessoas novas que queriam fazer novos trabalhos, que foi a Alice e o João, o esposo dela. A Alice trabalha com a gente lá na editora Cleofas. E aí eles começaram a propor novos trabalhos para a gente fazer com juventude na paróquia. Então, nós fizemos uma parceria, começamos a trabalhar com o pastoral da juventude. E nesse meio tempo, a pessoa que cuidava da crisma teve um problema pessoal, precisou sair na última hora. Então, a catequese de crisma caiu de paraquedas na nossa mão. Quem começou coordenando foi o João, né, marido da Alice. Ele ficou 2 anos na coordenação. Depois ele precisou sair e eu acabei ficando. Então lá até já faz 7 anos. Já fazem 7. Gabriela, vamos entrar aqui um pouco de umas perguntas assim, bem objetivas, então, de formação dos jovens para a crisma.
Primeira pergunta que eu queria fazer é como trabalhar com os jovens na crise? Adolescentes, são meio saltitantes, às vezes vêm de uma formação muito religiosa, muito fraca. Como é que é isso? Eu aprendi uma coisa nesses 7 anos, que o nosso trabalho como catequista tem que ser como o trabalho de João Batista, preparar o caminho do Senhor. Então, esse caminho de preparação, a gente tem que imaginar mesmo como se fosse como se a gente estivesse trabalhando na Nova Dutra. Então, para você abrir um caminho, o que você precisa fazer? Você precisa tirar todos os obstáculos, tirar as pedras, você precisa passar o asfalto, você precisa sinalizar, colocar as placas. Muitas vezes, para ajudar uma pessoa a chegar a algum lugar, você precisa colocar um mapa na mão dela, um guia, ou você mesmo precisa entrar junto com ela e indicar a direção. É esse o trabalho do catequista. Como motivar o jovem, né, para ir a Deus, viver uma vida religiosa, receber o Espírito Santo? Então, quando eles chegam na catequese de Crisma, eles não chegam assim alegres, eles não querem. Primeiro, eles são obrigados. Meio forçado pela família, né? A família força, a maior parte dos casos a família força. Ou então eles vão para acompanhar algum amigo que convidou, que o pai forçou, o amigo falou assim, vamos comigo. E por companhia acaba indo e entrando na catequese de Cristo. Mas eles chegam lá e eles não acham que ali é o lugar deles. Eles não se sentem parte daquilo. Não se abre, né? Não se abre. Então, porque eles acham que ali é um lugar que você só vai ficar rezando, que só vai ficar escutando, que só vai ficar ouvindo, que não vai servir para nada na vida deles. Então, Ao longo do ano, a preparação, quantos encontros vocês fazem ao longo do ano? Quantos sábados vocês se reúnem? Então, como nós começamos assim, no primeiro final de semana depois do Carnaval, a gente tem em média entre 25 e 30 sábados no ano. Dá para dar bastante coisa, hein, Gabriel? Depende de quando o bispo marca o dia da Crisma. Então, a gente trabalha mais ou menos... É sempre no sábado à tarde? Sábado à tarde. A gente costuma fazer uma catequese de 1h30. Lá na catedral, aliás, na catedral e na diocese de Lorena, há 5 anos começou a ser implantado um método de catequese permanente. Então, nós seguimos a metodologia da professora Solange e ela propõe uma maneira diferente de catequese, mais dinâmica. Então, dentro da maneira ela propõe um método de 1 hora. Só que como a catequese começa aos 5 anos e vai até aos seus 15, 16 anos, digamos, não tem um tempo certo para você receber o sacramento, entendeu? Certo, entendi. Mas acaba que o tempo em si dá para você trabalhar bem. Vamos voltar no jovem. Como é que você trabalha com os jovens para motivá-los a preparar para a crisma? Então, eles, como eu estava dizendo, eles chegam totalmente apáticos, sem vontade. E a gente começa a aproveitar aquilo que eles têm de bom. O que o jovem tem de bom? Alegria, entusiasmo. Alegria, o entusiasmo, a energia. Que para muitas pessoas isso é um empecilho, a gente tem que inspiradamente canalizar essa energia, essa alegria, de uma forma que isso seja benéfico para eles mesmos. E aí, o que vocês usam assim concretamente? Primeira coisa que a gente faz, a gente dá um choque de realidade, né? Eles chegam, a gente faz um momento de animação. Como é feito nos grupos de jovens, nos encontros aqui da Canção Nova. Então, nós cantamos músicas alegres, nas quais eles têm que dançar, têm que sair do lugar, têm que abraçar, têm que se movimentar. Eles precisam gastar essa energia. Só que nisso também existe um obstáculo. Eles precisam gastar essa energia, mas quando é no mundo, é fácil gastar essa energia. E quando é para Deus? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é preparar o ambiente para eles. Eles precisam ter um ambiente diferenciado. Muitos chegam na catequese achando que vai ser realmente uma aula. Eu costumo dizer que a catequese, ela tem que ser uma preparação para você encontrar o Mestre Jesus, e não um mestre, um professor.
Então a gente nem usa a palavra aula de catequese. Não é uma aula, é um encontro. Você está ali para você encontrar Jesus. O catequista, as pessoas que trabalham, são meros instrumentos. A principal finalidade é você se encontrar com Deus. Quais são os métodos que você... O Papa João Paulo II, naquela encíclica dele de preparação, exortação apostólica para preparação para o ano 2000, ele pediu uma nova catequese com 3 pontos. Novo ardor, o fogo do Espírito Santo. Novos métodos e uma nova estrutura, né? De evangelização. O mesmo conteúdo, mas de um jeito novo. Né? É isso mais ou menos que... Então, começando pela animação. Depois do momento de animação, que eles gastaram energia, que eles falaram, que eles se cumprimentaram, mesmo que a princípio eles fiquem acanhados, o jovem ele gosta de ser desafiado. Para ele, muitas vezes, dançar, cantar uma música religiosa é uma vergonha. É uma vergonha. Mas a partir do momento que você mostra para ele que aquilo é bom, que aquilo vai fazer bem para ele e que é do ser humano, você buscar a Deus, ele começa a se adaptar. E vão se conhecendo também, vai formando amizade, isso aí ajuda também, né? Daí depois que eles estão assim, um pouco mais à vontade, aí a gente prepara o encontro com um momento de oração. Em tudo na catequese, a gente tem que aproveitar todos os momentos, desde a hora que eles chegam até a hora que eles saem. Muitos não sabem nem o que é Santíssima Trindade, então se for preciso, ensina a fazer em nome do Pai, corretamente, em nome do Pai, qual é a mão certa. Bom, a gente vai falar aqui daqui a pouco também do conteúdo que é dado nesta formação. Bom, eu sei que vocês usam muito a música, tanto você quanto o seu esposo. A música, a oração. Cantam, tocam, o jovem gosta muito. Usa encenação também, usa... A oração. E depois que a gente faz a oração... E a formação também doutrinária. Nós trabalhamos com uma dinâmica ou um teatro, por quê? O crismando, para ele ficar ouvindo somente, ele assiste a crisma. Quando ele assiste a catequese, quando ele pode participar da catequese... É melhor. Ele acaba que ele guarda mais coisas. Eu me lembro até de um fato assim, marcante nessa nossa trajetória, em que nós estávamos trabalhando a Semana Santa. Foi um dia especial. E nós separamos eles em grupos, e cada grupo tinha que encenar. Por exemplo, um grupo ensinava um domingo de Ramos, um grupo ensinava o que ia acontecer no sábado de Aleluia. E teve um grupo que ensinou o Domingo de Ramos, no qual um dos catequistas, ele foi o burrinho de Jesus. Então ele entrou, sabe? Nossa, todo mundo... Foi o jumentinho do Cristo. Olha, foi o jumentinho. É uma coisa simples, você não precisa de nada, você não precisa de roupa, você não precisa de pompa, mas é uma coisa que marca. Uhum. Beleza, Gabriel, nós vamos ter que fazer o nosso primeiro intervalo, mas depois do intervalo, nós vamos colocar aqui quais os recursos que podem ser utilizados. A Gabriela preparou alguns slides também que a gente vai mostrar para tornar assim, essa explicação um pouco mais fácil. Muito bem, espera aí, o intervalo é bem rápido, a gente volta aí num instante.